Boa noite, então, alunos, né? Vamos começar hoje mais uma aula de Física 3, no dia 30 de abril, para o curso de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre campo magnético gerado por corrente elétrica. O material está disposto lá no mapa 12, né, do Moodle. Vocês têm acesso lá ao material de apoio, e aí eu vou falar de novo sobre força magnética, que nós comentamos na aula passada. Vou falar hoje também sobre campo magnético, né? É basicamente uma continuação, só que hoje a gente vai ter o campo magnético gerado por uma corrente elétrica, então, mais especificamente, tá? E qual que é a relação entre esse campo magnético e essa corrente elétrica, né? Quais são é, a, as consequências de um campo magnético gerado por uma corrente, onde é que a gente utiliza, quais as aplicações práticas. Vocês vão ver que esse conteúdo de campo magnético e força magnética é o que mais vocês vão usar aí na vida de vocês, né? Engenheiros eletricistas geralmente utilizam basicamente esses conceitos, né? De corrente, de tensão, mas de corrente com campo. Quem for trabalhar com geração de energia, quem for trabalhar com motor, quem for trabalhar com antenas, enfim, né? O campo magnético é o que estará mais presente e é o que mais envolve a vida de vocês. Então, vocês precisam entender, de fato, como é que isso funciona, né? Qual que é a relação entre campo e corrente, tá? Quando a gente tem uma bobina, quando a gente tem um solenoide, quando a gente tem uma espira circular, quando tem uma esfera, um toroide, o que mais? Quando você tem uma bobina chata, enfim, né? Quando você tem um transformador, como é que se dá esse campo magnético? E aí, como é que isso funciona, tá? Então, a aula passada, a aula de hoje e as próximas, elas tratarão basicamente desses campos magnéticos, tá? Lei de Lenz, lei de Faraday, essas leis que vocês deverão saber de frente para trás, de trás para frente na vida de vocês, tá? Então, eu vou, como eu já comentei com vocês antes da gente começar a aula, eu vou gravar, né, essa aula para vocês agora, então, e aí depois vai estar disponível lá e a gente vai fazer, então, algumas atividades também aplicadas ali, para que a gente consiga entender. Se a gente voltar com o tempo, eu gostaria de fazer com vocês, né, ou encaminhar também, de repente, numa próxima aula aí, para vocês fazerem alguns tipos de motores, motor por indução, motor com corrente contínua, com corrente alternada, para que a gente consiga entender esse funcionamento. Algumas coisas eu sei que vocês já fizeram, né? Que vocês já têm um pouco de conhecimento disso, tá? Mas a gente trabalhando nesse sentido, eu acho que fica interessante depois, tá? Para que a gente faça. Uma coisa que eu não falei para vocês antes, e vale ressaltar agora, é que mesmo a gente tendo aula online, tá, gente? As aulas práticas de vocês vão estar garantidas, tá? Então, quando a gente voltar, a gente vai elencar ali, fazer um calendário para que a gente consiga repor pelo menos, né, todas as aulas práticas ou aulas práticas na quantidade necessária para que vocês não saiam perdendo o conteúdo, porque algumas aulas de vocês é bem prática, né? Circuitos, física 3 até que a gente não precisa de tantas assim, tá? Mas a gente vai fazer algumas para que vocês consigam entender, tá? Então, só para deixar frisado aí que eles comentaram com a gente que isso vai acontecer sim, tá? Que a gente vai repor essas aulas práticas, né? Vamos fazer um calendário de reposição aí das aulas práticas para que vocês não saiam perdendo, tá? Então, eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês, para que a gente trabalhe um pouquinho sobre essa parte de força elétrica e campo magnético. Desculpe, força magnética e campo magnético, né? E para que vocês entendam, então, mais especificamente aquilo que a gente vai trabalhar, tá? Então, quando nós temos aqui a parte de campo elétrico e de força magnética, ó, eu vou começar aqui de uma forma bem básica, tá? Bem simples aqui, ó, tá?
Na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre os ímãs, né? Os campos desses ímãs e como é que eles geravam. Então, a gente sempre tinha, lembram lá, um ímã eu nunca consigo separar, né? Eu sempre vou ter um polo sul e um polo norte, e esse meu campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul, tá? Então, eu sempre vou ter essa relação aqui de entrada e saída de campo, tá? O que, que vai acontecer quando você, né, isso a gente tinha lá, essa imantação das barras, tá? O que, que a gente pode relacionar, então, como é que eles começaram a relacionar a corrente elétrica com o campo magnético? Quando a gente tinha essa experiência de Ørsted, tá? Então, vejam que ela não é recente, né? Ela é muito antiga. Em 1820, esse físico dinamarquês, ele percebeu o quê? Que se ele aproximava uma bússola, né, uma agulha magnética, próximo a um fio elétrico, um fio que estivesse conduzindo corrente, essa bússola sofria uma deflexão, tá? Essa agulha, ela girava, tá? Ela mudava de sentido. Então, toda vez que ele aproximava essa bússola desse fio, essa bússola mudava de sentido. E aí, quando ele fez e essa é conhecida como a experiência, né, a experiência de Ørsted, o que que ele percebeu, o que que ele concluiu, então? Que toda a corrente elétrica originava no espaço, tá, um campo magnético. Assim como todo o campo magnético, depois vocês vão ver pela lei de Lenz, né, que é um dos nossos próximos assuntos aí, o contrário também foi verdadeiro. Eles verificaram isso mais tarde, que o inverso também seria verdadeiro. Então, o que que acontece? Toda corrente elétrica origina um campo magnético, assim como todo campo magnético pode gerar uma corrente elétrica, tá? Então, essa foi a experiência, ó, era como se eu tivesse isso daqui, tá? Imaginem, depois a gente vai usar isso também lá na regra da mão direita, ó. Imaginem que eu tenho a bússola aqui, né? Aqui ele está induzindo uma corrente com uma bateria, e aí quando ele ó, aqui a chavezinha está aberta, né? E a minha bússola, ó, ela está paralela ao fio. A agulha da minha bússola está bem paralela ao fio. O que que acontecia quando ele fechava a chave, ó? Então, ocorria o que? A passagem de corrente elétrica nesse fio, né? Você fecha a chavezinha aqui, né? No caso, o interruptor hoje, né? Então, você fecha isso daqui e passa a corrente elétrica. Olha o que que acontece com a agulha. Ela fica perpendicular ao sentido da corrente, ó. Aqui ela estava paralela, ou seja, ela estava bem igual ao fio, ó, tá? Bem paralela ao fio. Quando a corrente elétrica passa por esse fio, ó, a minha agulha sofria isso daqui, ó, ela ficava perpendicular ao campo. O que que isso acontece, ó? O que que ele conseguiu concluir, ó? Foi através desse experimento que ele concluiu que toda vez que eu tivesse uma corrente elétrica passando aqui por um fio, essa corrente elétrica gerava um campo magnético. E esse campo magnético, obviamente, orientava a bússola, né? Porque a bússola se orienta, então, pelo campo magnético. Então, vejam, ó, a experiência de Ørsted me fazia acreditar que quando esse campo magnético era gerado, automaticamente eu tinha uma força, né, que fazia com que a minha bússola mudasse de posição, ó, ficasse perpendicular à passagem dessa corrente, tá? Então, toda vez que eu tenho um campo magnético, agora a gente vai ver isso, então, né, os campos magnéticos gerados por essas correntes. Então, nós temos aí algumas características, né, dentro desse campo aí. Olá, Luana, tudo bem? Ô, profe, Oi, mas se a gente faz tipo aquele enzima elétrico lá, ele vai ter norte-sul também? vai. Uhum, Mas sempre vai como? ter. O eletroímã, tu fala? É isso. Isso, o eletroímã, ele vai gerar o quê? Ele vai, aqui é o miolo, né? Porque o eletroímã, vamos pensar num eletroímã bem simples. Você pega um prego e enrola um fio de cobre ali, né? Isolado, né? Isso, é. O que Sim. que acontece? Quando você faz aqui o fio de cobre, deixa eu até fazer o desenho aqui, vocês conseguem ver, né? Ali do ladinho. Conseguem ver a minha folha, né? Sim. Ó, quando a gente coloca lá, vamos, por exemplo, aqui, né? Vamos fazer um eletroímã bem simples. Ó, você pega um prego, né? Um material ferromagnético, aqui o meu prego. E aí, o que que eu faço, gente? Ó, eu tenho que enrolar aqui, né? Ó, eu enrolo aqui um fio, né?
Vamos puxar essa ponta aqui e essa aqui. O que que eu faço aqui? Eu coloco uma pilha, uma bateria qualquer, né? Ó, vamos fazer assim. O que que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho o polo positivo, aqui eu tenho o polo negativo, né? O que que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter uma corrente I passando. Isso daqui, ó, forma como se fosse um solenoide, uma bobina. O que que isso significa, gente? Que se eu tenho aqui, depois a gente vai ver isso, ó, quando a corrente passa aqui nessas voltinhas todas, ela gira, ela cria ao redor de si um campo magnético. E esse campo magnético vai orientar os elétrons aqui dentro desse ferro, ó, tá? O que que o eletroímã é, gente? O ferro, todos os ímãs, os elétrons do ferro aqui, ó, orientados no mesmo sentido. Orientados de que sentido? Entra no sul, por exemplo, né? E sai no norte. Então, significa que aqui eu vou ter sempre dois polos, ó. O polo norte e o polo sul. Tá, Gabriel? O eletroímã funciona Uhum. assim. Você vai ter um campo magnético gerado por essa corrente aqui, e aí depois vocês vão ver que a gente usa a regra da mão direita para saber o sentido, né? Eu tenho o sentido da corrente, então eu vou ter aqui o sentido do campo, tá? Eu já vou mostrar para vocês bem certinho, ok? Então eu vou ter os dois polos igual, mesmo que eu tenha um eletroímã montado aí, tá? Então vejam, ó, a primeira coisa, então, ó, vamos começar do início, tá? Então, o primeiro exemplo de campo magnético gerado por corrente é quando a gente tem um condutor retilíneo, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, eu tenho um fio condutor, tá? E esse fio condutor tem uma corrente I subindo, olhem aqui, ó, tá? Eu tenho uma corrente I subindo. Como é que eu vou gerar o campo elétrico, ó? Se eu estou olhando aqui, né, ó, o meu olho está aqui, eu estou vendo o campo magnético girando aqui, ó, tá? Então, vejam bem, o que que vai acontecer, ó? É aqui que eu uso a regra da minha mão direita, tá? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, só para vocês não ficarem invertidos aqui, tá? Deixa eu virar para cá agora, para vocês verificarem a regra da mão direita. Olhem o que que é a regra da mão direita. Se eu pegar aqui, tá, ó, vamos pegar aqui o meu fio, ó, eu vou ter um fio qualquer aqui, tá? Se eu pegar pela regra da mão direita, ó, eu vou ter sempre o fio na palma da mão, tá? Essa é a regra da mão direita. Ó. Então, a minha canetinha vermelha indica o fio que está na palma da minha mão. Se a minha corrente estiver subindo, ó, tá? Se o meu fio tá aqui e a minha corrente estiver subindo e o fio estiver na palma da mão, o meu polegar sempre vai indicar o sentido da corrente e os dedos vão indicar o sentido do campo, ó, tá? Então, aqui, ó, a minha corrente está subindo, o meu campo magnético gira aqui, ó, no sentido anti-horário, tá? Se a minha corrente elétrica agora estiver descendo, ó, então eu vou pegar de novo o fio na palma da mão, ó, e olhem agora aqui, ó, o meu I está descendo, então o meu polegar indica o sentido da corrente, e os dedos vão indicar o sentido do campo, ó, tá? Então aqui vai estar o meu campo magnético, certo? Ó, agora ele está indo no sentido horário. Se eu fizer isso daqui, ó, se eu fizer isso daqui para um campo de papel, tá? Deixa eu só virar aqui a minha câmera agora de novo, ó. Se eu fizer isso daqui para um fio, ó, vamos pensar que agora eu vou desenhar isso daqui na minha folha de papel, ó. Se eu tiver o meu fio condutor aqui, vou fazer o fio deitado, ó. E aí eu vou colocar agora aqui a minha corrente I, ó. A minha corrente I tá aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a regra da mão direita, ó. Vou colocar, ó, deixa eu girar agora aqui, ó. Vou pegar o fio na palma da minha mão, a minha corrente I tá indo para lá, ó. Então, significa que o meu campo magnético, ele entra nesse lado aqui, faz a volta e sai do outro, ó. Então, o que que significa? Ó, que aqui ele vai estar entrando e aqui ele vai estar saindo, ó, tá? A gente sempre vai representar os nossos campos magnéticos entrando e saindo assim, ó, tá? A bolinha com o xizinho indica um campo de entrada, certo? A bolinha com a pontinha vai com o pontinho, né? Vai indicar o campo de saída.
Por que isso, gente? Porque a gente faz uma analogia com uma flechinha, tá? Ó, se a gente pensar numa flecha, você tem a flecha assim, tá? Né? Aqui, ó, é a bunda da flecha, aqui é a ponta da flecha. Então, se ele estiver entrando, ó, se ele estiver entrando, se você olhar para cá, você vai ver a bunda da flecha, tá? Então, você está vendo isso aqui, ó. Se ele estiver saindo, você vê a pontinha da flecha, ó, e aí você vê isso aqui, tá? Por isso que a gente sempre simboliza o xizinho, a entrada do campo, o lado que entra o campo, e a bolinha, o lado que sai o campo, tá? Conseguiram entender, gente? A regra da mão direita? Mais ou menos? Sim. Boa Sim? noite, prof. Acredito que sim. Sim, ó, é bem simples, tá, gente? Eu vou falar de novo, porque vocês vão precisar disso agora direto, tá? Vocês têm que entender. Então, quem tem dúvida, por favor, me pergunte. Ó, sempre o fio na palma da mão, tá? Deixa eu erguer aqui um pouquinho, ó. O fio sempre na palma da minha mão, tá? O que que acontece, ó? O polegar indica o sentido que a corrente vai e os dedos vão indicar o sentido do campo. Se eu vou representar isso daqui, por exemplo, aqui, ó, na folha de papel, ó, a corrente está vindo aqui, né? O que que acontece? O campo entra desse lado e sai do outro. Então, vai ser bolinha com xizinho aqui, bolinha com pontinho aqui, tá? Então, sempre, ó, regra da mão direita, pega ali e vai lá, ó, tá? Ó, sentido da corrente, sentido do campo, tá? Os meninos podem praticar isso à noite bem tranquilamente, certo? Não vai ter problema nenhum, beleza? Só tomem cuidado, né? O sentido da entrada e da saída, certo? Então, vejam, vejam lá, ó, essa é a regra da mão direita, tá? Então, eu vou compartilhar aqui de novo para nós continuarmos lá. Então, toda vez que eu tiver, ó, então tá aqui, ó. Se eu estou olhando a corrente subindo, ó, o meu polegar indica o sentido da corrente e os dedos indicarão o sentido do campo, tá? Então, essa é a nossa regra da mão direita. Como é que a gente vai simbolizar, então? Ó, se eu tenho um fio, tá? Se eu tiver um fio retilíneo, toda vez que eu tiver que calcular o campo magnético, tá? Deixa eu só ver aqui. Toda vez que eu tiver que calcular o campo magnético num fio, ó, um fio retilíneo, o que que eu vou ter o campo? Como é que vai ser a representação do campo magnético no fio retilíneo? Vai ser B igual. B é sempre a representação do meu campo magnético agora, tá? Então, o meu vetor B é o meu vetor campo magnético. Mi0 vezes I, tá? Dividido por 2π vezes o raio. O que que isso significa, tá? O Mi0, gente, é a minha constante de permissividade elétrica no vácuo, tá? Eu coloquei já ali para vocês, ó. Eu tenho lá, ó, o Mi0 vai ser 4π, 10 na menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere, tá? Então, esse é o meu Mi0, tá? Sempre vai ser isso aqui, porque a gente vai considerar que os nossos objetos estejam sempre aí no ar ou no vácuo, né? Então, 4π, 10 na menos 7 Tesla vezes metro por ampere, tá? Então, esse é o valor do meu Mi0, que é essa constante de permeabilidade magnética no vácuo, tá? Então, se o meu Mi0 vale isso daí, quem que vai ser o meu I? Ó, o meu I vai ser sempre a corrente elétrica, tá? Então, corrente elétrica vai ser o meu I. Quem que vai ser o meu R? O meu R vai ser o raio, tá? Mas que raio é esse? Tá? 2π é 2π, né? 2 vezes 3,14, se vocês quiserem jogar lá na equação. Quem que é o meu raio? O meu raio tem que ser em metros, ó. Mas quem que vai ser, então? Deixa eu fazer um outro desenho aqui que vai ficar mais fácil, tá? Ó, deixa eu voltar aqui na apresentação, que eu acho que é, ó. Quem que vai ser o meu raio? Vejam bem, ó. O meu raio vai ser a distância que eu estou do fio em relação a um ponto qualquer que eu vou querer calcular esse campo magnético, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se eu tiver o meu fio condutor aqui, né? Vamos pensar que a minha corrente I esteja subindo aqui, e eu quero calcular, ó, como é que eu vou saber se entra ou se sai, tá? Então, tá aqui, ó. Eu vou pegar na palma da mão o meu fio, ó, corrente subindo, campo magnético entrando aqui do lado direito e saindo do lado esquerdo, né? Então, vamos pensar assim, ó, aqui eu tenho um campo de entrada e aqui eu vou ter um campo de saída,
né? Ó, vou representar isso aqui pelo meu vetor campo magnético. Então, vamos dizer que eu queira calcular quanto vale esse campo magnético, ó, a 20 centímetros desse fio. Então, o meu raio é esses 20 centímetros. Beleza, gente? Qual que é o sentido e a direção desse campo magnético? O sentido vai ser esse, ó, entrando na página do lado esquerdo, do lado direito, e saindo da página do lado esquerdo, desse fio, né? Eu posso representar ele dessa forma aqui. Entendido, gente? Tranquilo? Profe, Oi. como é que eu sei quando ele é retilíneo? Porque ele vai te dizer, tá? Ele vai te dizer tá. que é um fio retilíneo. Ou ele vai te dar um desenho como esse aqui, tá? Ele sempre vai te dizer, qual é o valor do campo magnético em um fio retilíneo, uniforme, tá? Então, ele sempre vai te dar essas relações aí. Certo, gente? Então, essas são as linhas de indução de um campo magnético, ó, ao redor de um fio. Isso a gente pode provar, tá? Nós vamos fazer depois umas práticas dessas lá no laboratório quando a gente voltar. Então, o que acontece aqui, ó, tá? Ó, em relação ao raio, né? Se eu tiver um fio condutor aqui, ó, eu vou desenhar as linhas de indução. Então, o valor do meu campo magnético... Oi, pode perguntar. Eu não entendi o raio ali, o que que é. O raio é essa distância aqui, Luana, ó. Por exemplo, se eu vou pegar essa primeira linha de indução, ó, que distância ela está do fio, ó? Essa distância aqui, ó, vai ser o raio. Consegue ver? Tá? Ó, essa distância que eu vou estar aqui, por exemplo, eu quero calcular quanto vale o campo magnético a 20 centímetros do fio. Então, o meu raio é 20 centímetros. Só que tá? daí, tipo assim, prof, isso é um dado que o exercício vai dar para nós, né? Isso, se ele vai dar o raio, ou ele vai pedir o raio e vai dar o campo. Ah, né? beleza. Uhum. Certo? Então, ele Tá bom, sempre vai, uma das duas ele vai dar. Então, Beleza. vejam, ó, esse campo magnético ao redor do fio depende desse raio, ó. Quanto mais distante eu tiver aqui, ó, né? Quanto mais para fora eu vier em relação ao fio, menor vai ser a intensidade do meu campo magnético. Ó, a gente pode ver aqui, ó. Ele pegou um fio, ó. Isso daqui é uma imagem de um experimento prático, ó. Ele pegou um fio e jogou ele malha de ferro, ó. Então, a limalha de ferro ficou muito mais densa aqui próximo ao fio do que longe dele, né? Significa que o meu campo magnético perto do fio é mais intenso do que longe, ó. Então, o meu raio aqui, ó, esse raio vai estar diretamente ligado à intensidade de campo magnético, né? Quer dizer que se eu aumento... Oi? Tem um vácuo ali no meio do fio entre o campo magnético e... Isso, é. Essa daqui é uma outra história, tá? Que a gente vai ver lá em eletromag daí, certo? Que é quando a gente tem aqui, por exemplo, ó, existem regiões aqui em que o campo magnético fica nulo, tá? E é quando isso aqui acontece, ó, tá? Mas isso é outra história, tá? Um pouquinho mais complicado. Daí outro dia eu explico para vocês, tá bom? Beleza. Vamos nos ater o interessante agora. Então, vejam, ó, esse campo magnético, ele é importante aqui, tá? Vocês têm que entender que se eu estou fazendo num fio retilíneo, então ele depende do raio, né? Ele é inversamente proporcional ao raio. Quanto mais aumenta o raio, menor vai ficar a intensidade do meu campo, tá? Agora eu tenho uma outra situação, ó, certo? Ó, aqui a gente tinha para um fio, agora a gente pode ter para uma espira circular. Tá? O que é uma espira circular, então? Deixa eu só ver aqui se vocês estão me vendo aqui, né? O que é uma espira circular? Você pega esse fio, tá? Para fazer uma espira circular, você pega esse fiozinho e entorta ele, né? Ó, faz com que ele vire, pega aquele fio lá e faz com que ele vire uma espira. Então, agora, ao invés de você ter um fio retilíneo, ó, você vai ter uma espira circular, tá? Você pegou o fio e fez uma espira. Um conjunto de espiras vai virar uma bobina, né? Tá? Então, eu posso estudar cada espira individual e aí jogar isso tudo numa bobina, desde que ela tenha o mesmo raio. Então, agora também, ó, eu vou ter um centro para essa espira aqui e eu vou ter um raio, né, em relação ao centro dessa espira. O que significa isso, gente? Agora, na espira circular, ó,
como é que eu vou calcular o meu campo magnético? Tá? O vetor do meu campo magnético B vai ser isso aqui, ó. μ0 vezes I sobre 2 vezes o raio. Ó, qual que é a diferença do fio para a espira? É que no fio eu tinha isso aqui, ó, 2πr, né? Porque eu tinha aqui a circunferência total ao redor do meu fio, ó. Agora a minha espira, ela já é circular, ó, tá? Então, cai fora o π daqui. Então, para minha espira, eu vou ter só quem? μ0 vezes I sobre 2R. O μ0 continua sendo 4π10 a menos 7, o I é a corrente elétrica, e o raio agora vai ser essa distância aqui, ó, tá? Mas como é que eu vou calcular? Pode perguntar. Depois tu consegue tirar foto dessas folhas, postar ou aqui ou mandar pra mim, que daí eu mando no grupo? Sim, eu tiro e mando para vocês. Pode Tá ficar bom, tranquilo. obrigada. Tá? A letra B, ali na fórmula, a letra B é campo magnético? Campo magnético, vetor campo magnético, isso mesmo, tá? Beleza. Então, agora, ó, na espira, o que é interessante? A gente saber que tipo de campo tem aqui, ó, no centro da minha espira, porque pensem comigo, gente. Eu falei para vocês que um conjunto de espiras vira uma bobina, né? Então, ó, quando a gente enrola um motor, tá? O que é interessante? O campo que está fora da bobina ou o campo que está dentro da bobina? Eu preciso saber o que vai me dar o torque do motor, lá o meu giro, é o campo que vai ser gerado no interior dessa bobina. Então, é isso que eu preciso aqui, ó, tá? Quanto vale o campo magnético no interior dessa bobina? E para que lado ele gira, tá? Qual que é o meu lado? Daí eu dependo da direção da minha corrente. Então, vamos pensar assim, ó. Se eu tiver uma corrente entrando aqui, ó, eu vou ter que usar de novo a regra da mão direita, ó. Vou pegar o fio da minha bobina aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho um... Eu podia ter pego um fio aí, mas não peguei, tá? Ó, vou pegar o fio da minha bobina, que é esse lado aqui, tá? Ele vai estar apontando aqui, ó, certo? Se ele tá apontando aqui, eu vou pegar ele na palma da mão, ó. Então, a corrente tá subindo aqui, ó. Ó, a corrente tá subindo. Como é que fica o campo magnético? Ó, ele tem que entrar do lado de fora da bobina e sair do lado de dentro, tá? Ó, então, aqui no interior da minha bobina, eu vou ter um campo elétrico assim, ó, de saída, tá? Então, ó, se a corrente estiver indo no sentido anti-horário, tá? Eu vou começar nessa perninha aqui da bobina, ó. Vou começar nessa perna. Se eu começar nessa perna aqui, ele vai estar no sentido anti-horário. Então, o meu campo magnético entra aqui, ó, entra do lado de fora da bobina e sai do lado de dentro, tá? Então, aqui no centro da minha espira, ela vai ser um campo de saída. Agora, vejam, ó, se eu fizer a mesma coisa, a mesma bobina agora, ó, vou exagerar aqui nas perninhas, né? Ó, se eu fizer a mesma coisa, só que agora o meu campo é esse aqui, ó. A minha corrente, ao invés de entrar aqui, vai entrar aqui, ó. O que acontece agora aqui? Então, se eu jogar isso daqui aqui, ó, e for indo para cá, ó, agora ela entra aqui dentro e sai do lado de fora, ó, porque agora a gente vai girando aqui a nossa mão. Sempre pela regra da mão direita, ó. Agora a minha corrente tá aqui, então eu vou pegar o fio aqui, ó, tá? Então, ele entra aqui e sai do outro lado, ó. Então, agora eu vou ter o quê? Um campo entrando aqui e saindo aqui, ó, tá? Conseguiram perceber isso, gente? Sim ou não? Esse campo entrando e saindo, tipo, aonde está saindo quer dizer aonde vai imar? Não entendi essa parte ainda. Não. Você tem que pensar no valor do campo, tá? Eu tô pensando aqui, ó. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Ó, a corrente I tá vindo aqui, certo? Ó, nesse ladinho. Então, ele vai estar saindo aqui no meio. O que significa ele saindo aqui? Significa que, depois vocês vão ver que quando a gente sabe o sentido... Lembram da aula passada da força? Se você colocar... Ó, deixa eu voltar agora aqui, ó. Vejam a minha imagem, ó. Lembra que eu falei assim, ó. Nós tínhamos a corrente indo aqui, esse daqui era o campo e aqui era a força, ó. Tá? Sim. Ó, essa aqui era a força. Então, vamos pensar na bobina, tá? Na espira. Então, ó, a corrente tá indo aqui, o campo tá entrando aqui, ó,
Então, a minha força vai estar apontando para onde, ó? Então, a tendência de giro disso daqui é para cá, ó, tá? Vai ser para a esquerda. Consegue entender isso? Porque eu preciso Entendi. saber para onde vai o campo para mim depois direcionar a força, ó. Então, a corrente está subindo, o meu Sim. campo vai estar entrando aqui, ó. Então, essa bobina faz essa força para a direita, tá? Para a esquerda, no caso, né? Para vocês ali. Certo? Sim. Ó, nessa outra aqui, ó. A minha corrente está aqui, o campo está vindo para fora, tá? Ó, nessa aqui, ó. O campo está saindo, ó. Então, a minha força vai estar apontando para lá, ó. Agora a força vai para a direita, tá? Então, eu preciso saber aonde vai o campo para mim poder determinar a força depois, tá? Ok? Então, aqui, ó, no sentido, ó, corrente no sentido anti-horário, dentro da bobina, da espira, né, ou da bobina, depois a gente vai ver. Só um pouquinho. Dentro da espira, eu vou ter um campo saindo. Corrente elétrica indo no sentido horário, dentro da bobina, um campo entrando, tá? Pode falar. Professora, lá no primeiro caso do fio, eu calculava o meu raio era do fio até o ponto de entrada, né? Isso, ou de saída, depende, né? Ele vai me dar isso, então, no exercício? Ele vai te dar, geralmente ele dá. Ah, tá. E Então, aqui na espira, Aqui- o tamanho do raio é o tamanho da bobina, tá? Da espira. beleza. Professora, Oi. no exercício dá, mas e na vida? Como é que faz para descobrir isso aí? Você sabe, daí depois vocês vão ver depois, tá? Que a gente, geralmente, num motor, a gente vai ter corrente alternada, né? E aí vocês conseguem determinar pela direção do campo, do solenoide depois, tá? Vocês vão ver depois. Beleza. Tá? Eu já vou explicar para você. Um Então, gerador agora, olha de- aqui, ó. Oi? Um gerador de energia, ele funciona do mesmo. Da mesma forma, é um pouquinho mais complicado, mas é no mesmo sentido, tá? Professora, Oi, aqui a gente está fazendo cálculo para um fio, né? para Mas uma o mo- espira. Mas Isso. um motor seria tipo um conjunto N de fios que fios, é. cobrem. Daí eu tinha que ter o número de fios para calcular, né? Isso, daí você vai calcular pelo N aqui, ó. Vezes N, que é o número de voltas que eu tenho, tá? Beleza. Aham. Depois a gente vai ver nos exercícios, tem alguns desses também. Então, vamos lá. Então, ó, sempre que você olhar, certo, para a espira, então você vai ver ou o campo entrando ou o campo saindo, tá? Dependendo da onde você pega a corrente, ok? Ó, então, dentro da espira, então, vejam, ó, a espira vai virar, de certa forma, um ímã, né? Porque se eu tiver um campo saindo, ó, um campo entrando, eu vou ter um polo sul, ó. Se eu tiver um campo saindo, eu vou ter um polo norte. E é aqui que a gente determina daí, viu, André? Na vida, a gente vai ter isso aqui, ó, tá? Um polo sul, se você tiver um campo saindo, entrando, desculpe, e um polo norte, se você tiver um campo saindo, tá? E aí você consegue determinar o sentido da força. E professora, por que Explicar de novo, prof? Opa, oi? A prof podia explicar de novo isso que o professor explicou para mim, que eu não peguei bem aqui. Esse, ó, tá vendo aqui, a questão de você ter um campo entrando ou um campo saindo, vai me dar a polaridade da espiral, tá? Se você tiver um campo saindo, que é a corrente no sentido anti-horário, você vai ter aqui, ó, dentro da bobina, um polo norte. Se você tiver uma corrente no sentido horário, e daí você tem um campo entrando, você vai ter no centro da bobina um polo sul, tá? É assim Sim. que a gente determina os polos de uma bobina, ou nesse caso, de uma espira, né? Mas daí vai ser de uma bobina para corrente contínua, tá? Depois a gente vê para corrente alternada, certo? Beleza. Tá? Então, vejam, ó, isso acontece aonde? Numa espira circular, que depois um conjunto de espiras pode virar uma bobina chata, tá? Porque aquelas bobinas de motores, gente, elas estão uma em cima da outra também, né? Daí o raio modifica, então é outra história também, tá? Então, vamos lá, ó. Agora, o último que a gente tem é um solenoide, tá? O que é o nosso solenoide? Esses são os três principais, né? Se a gente souber esses, já fica de boa. Ó,
O que é um solenoide? É aquilo que eu montei antes para vocês, que seria bem parecido com um eletroímã, ó. Você tem um eixo, tá? E aí você tem aqui uma espira circular, ó, certo? Só que isso daqui não pode ser considerado uma espira, por quê? Porque você vai ter um comprimento desse solenoide aqui, ó, esse comprimento considerável, tá? Então, esse comprimento considerável aqui, ó, eu não posso considerar isso, cada volta dele, uma espira circular, tá? Eu vou ter que considerar o conjunto total aqui. E aí, o que eu vou ter? Ó? É como se eu tivesse, deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui, aqui, ó. Então, para o solenoide, o que eu tenho? Eu vou ter um eixo aqui, como se fosse aquele eletroímã, tá? Eu tenho o eixo aqui, daí o que acontece aqui? Eu vou ter a minha corrente passando por ele, né? Aqui, ó, tá? Vai fazer aqui o meu solenoide e vai sair aqui, tá? O que acontece aqui para mim calcular esse campo magnético daí no solenoide, esse meu B? Vai continuar sendo quem? O μ0 vezes o I, tá? Só que agora o que eu vou ter que saber? Quantas voltas ele tem, né? Quantas voltas eu tenho aqui ao redor desse meu núcleo, e vou dividir pelo comprimento desse núcleo, tá? Então, esse comprimento aqui, ele é um comprimento que é considerável em relação a esse campo, tá? Então, se eu pegar uma bobina chata, por exemplo, ela vai ficar muito juntinho ali uma da outra, e aí eu não preciso considerar a espessura da bobina, tá? Mas o solenoide, não. O solenoide eu vou ter que considerar aqui, tá? Como é que eu vou determinar o eixo do solenoide? É a mesma coisa, ó. A direção do meu campo magnético é a direção do eixo, né? Então, a direção, se o meu eixo estiver na horizontal, a direção do meu campo é horizontal. Se o eixo estiver na vertical, a direção do meu campo é na vertical. Agora, se ele vai para a direita ou para a esquerda, o que eu tenho que considerar? Regra da mão direita, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Se o meu I estiver entrando aqui, ó, né? Se eu tiver um I entrando aqui, o que eu vou ter? Um campo magnético entrando nessa borda e saindo na outra. Se eu tiver um I aqui, ó, né? Eu vou ter o sentido inverso. Ó. Se eu tiver um I aqui, eu vou ter um campo entrando aqui e saindo lá. Deixa eu ver se tem um desenho aqui para vocês. Aqui, ó, tá? Então, ó, quando eu tenho esse I, ó, o I é dado pela regra da mão direita, tá? Ó, pensem comigo, ó, você pega o fio aqui, né? Ó, você pega o fio aqui e vai dar a primeira volta, ó. Você pega o fio aqui e vai dar a primeira volta. Então, quando você tá voltando, o que acontece, ó? Você tem um campo magnético nesse sentido aqui, tá? Então, você vai ter o sentido do campo magnético na horizontal, mas para a direita. Significa que ele vai, ó, se o meu I estiver subindo aqui, tá? O que acontece com o meu campo magnético? Ó, ele vai vir assim, tá? Então, ele vai ter esse sentido aqui, ó. Ele vai entrar aqui, tá? Vai entrar nessa ponta do solenoide e vai sair nessa daqui, certo? Se o meu I estiver indo aqui, então vai ser o contrário. Ele entra lá naquela outra ponta e sai aqui. Em geral, gente, é só vocês cuidar aqui, ó. Se o I estiver entrando nessa ponta, tá? O campo vai entrar aqui na ponta inversa, tá? O polo sul vai ser aqui e o polo norte vai ser aqui, tá? Se o I estiver entrando aqui, ó, então o polo sul vai ser aqui e o polo norte vai ser aqui, tá? É só vocês colocar a mão aí que vocês já vão ver, pela regra da mão direita, tá? Então, vejam, gente, ó. Eu tenho uma pergunta. Pode. Se a inversão Não estou te ouvindo, Anderson. sentido da viragem das espias, muda alguma coisa? Eu não Se eu entendi, inverter Anderson, a cortou o áudio. ordem das espias, Das espiras, não. Mas se você inverter o sentido da corrente, sim. Porque a espira, a ordem, o sentido da espira, do enrolamento, você não vai mudar. O que vai mudar para você sempre é o sentido da corrente, tá? Tu tem que cuidar sempre o sentido da corrente elétrica. Respondi?
Professora, tu poderia explicar de volta o campo ali nessa do senoide ali? Do solenoide? Isso. Ó, tá vendo a minha imagem na tela? Sim. Tá? Olhem aqui, ó. O que que acontece? Pela regra da mão direita, ó. Se você pegar aqui o sentido da corrente, veja bem, ó. Quando você chegar aqui, ó, quando você chegar nessa parte de cima, você vê que você está subindo aqui com a corrente, né? Ó. Quando você chegar aqui, se você pegar a corrente na tua mão, tu vai ver, ó, se você pegar o fio na palma da tua mão, você vai ver que os teus dedos, eles tendem a entrar aqui, ó, né? Ó, coloca a tua mão aqui, certo? Esse fio aqui, ó, na palma da mão. O teu dedão, Entendi. o teu polegar tá indicando para baixo, certo? Sim. E aí, então, ó, os teus dedos vão fazer o quê? Vão fazer com que ele entre aqui e saia aqui. Conseguiu perceber? Agora eu Ah, percebi. isso, é assim que você vai definir o sentido do campo. Aham. Mais alguém? Professora, ali, ela entra, tipo, quando ela... O desenho que a professora estava explicando para o Serenir, eu acho que eu não estou na mesma tela. A professora podia explicar de novo para mim? Veja, tu tá na minha tela? Na Tá tela do vendo a minha... desenho, na do desenho que a professora fez lá. Ah, na que eu fiz. Tá, peraí, Aham. deixa eu fazer um outro, então. Professora, Aqui, ó. Oi. onde entra é sempre norte daí, por exemplo? Não, onde entra é sempre sul. Onde entra o Ah, tá. campo é sempre o sul, tá? Aonde ele sai é sempre o norte, tá? Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu... Aqui, era o Eduardo, né? Aham. Ó, aqui, Eduardo, ó. Aqui tá a minha... os meus... O vermelhinho é os meus fios, certo? Então, se você entrar com a corrente elétrica aqui, ó, para vir para cá, né? Porque daí você faz isso aqui, ó, tá? O que que acontece aqui, ó? Você tá subindo aqui. Então, ó, se você chegar nesse ponto aqui e pegar o teu fio na mão, ó, o teu polegar vai estar indicando para baixo. Como é que indica o sentido do teu campo, ó? Ele pega de lá e sai aqui, ó. Então, o campo magnético, ó, o campo magnético, ele entra nesse lado, ó, e sai desse outro. Professora, mas a minha flechinha não é o sentido da corrente, então o meu dedão não teria que ficar para cima ali, no caso? Mas veja que você tá vindo aqui, ó. Tu tá subindo e aí Depois você ele vai desce. girar. Entende, ó? Aham. Tá subindo aqui no fio, você vai girar. Então, para você entender, é como se você pegasse, ó, você tá vindo aqui na parte de trás. Como é que eu vou te explicar isso? Pense O assim, gesto ó. é meio confuso. Ó, é que aqui tá o eixo do teu solenoide, né? Deixa eu Aham. pegar alguma coisa mais grossa aqui. Pera aí. Isso aqui, ó. Ó, isso aqui é o eixo do teu solenoide, certo? Aham. Então, ó, a tua espira tá enrolada assim. Então, ó, se você subir com o i aqui embaixo, ó, se você subir com o i aqui por baixo do fio, ó, Sim, tá subindo por baixo, ó. sim. Então, o que que acontece? O teu campo tá vindo para cá. Mas é mais interessante você pegar quando está descendo aqui, ó. Porque se você pegar o fio na tua mão quando você estiver descendo aqui, o teu polegar tá indicando para baixo, então o teu campo vai estar virado para cá, ó. Então, Sim. aqui você vai ter o polo sul, tá? Sim. Opa, aqui, ó, e aqui o polo norte. Porque o teu campo, ele entra aqui, ó, e sai aqui, tá? Beleza. Mas Veja a minha tela compartilhada ali, Eduardo, vai ficar mais fácil de você ver. Aquele desenho Tá, da tela compartilhada. outra dúvida é que, tipo, se essa flechinha que tivesse para baixo no desenho da professora, aí ela ia inverter a entrada, né? A entrada ia ser aqui lá, Exatamente. beleza, tá. Isso. Deu pra entender. Aham, daí inverte a entrada. Uhum. Certo? Show. Então, vejam, gente, ó. Os três principais que nós temos aí é esses três, tá? Um fio, uma espira e um solenoide, tá? Para a gente determinar isso, então, pela regra da mão direita, ó, aí a gente tem aquilo que nós vimos na aula passada, né? Que era a nossa força magnética, ó, tá? Então, quando a gente tem a força magnética gerada por um fio, tá? Quem é que vai ser, ó? Então, aqui eu uso também, aqui ele usa, deixa eu ver, ele usa a regra da mão esquerda, mas eu uso sempre, para vocês não confundirem, tá? Usem sempre a regra da mão direita, ó.
O indicador, opa, o polegar indica o sentido da corrente. Esse é o dedo indicador, o sentido do campo, tá? E o dedo médio, o sentido da força. E elas sempre serão, tá? Elas sempre serão perpendiculares entre si aqui, ó, certo? 90 graus, ó. Corrente ou velocidade, que nós vimos na aula passada, campo magnético e força, tá? Então, é assim que a gente vai indicar. Se a minha carga for uma carga negativa, tá? Então, essa força vai ter o sentido inverso. Mas quando a gente trata disso daqui, ó, tá? De solenoide, de bobina, de fio, a gente considera só isso aqui, tá? Força, velocidade ou corrente, campo e força, tá? Então, sempre vai ser assim. Vocês vão pegar a mão direita e vão definir isso daqui, tá? Ó, velocidade ou corrente, campo e força, tá? Então, pela regra da mão direita, a gente consegue definir aí muitas dos nossos problemas, tá? Pelo menos de direção e sentido de campo magnético, eu consigo definir, tá? Então, aqui, a gente tem, ó, o que mais nós podemos ter daí de força, ó? Por exemplo, se eu tiver 2 fios, tá? Se eu tiver 2 fios paralelos, como esse daqui, como é que vai ficar a minha força magnética, ó? Então, eu vou ter o primeiro fio subindo, ó, o segundo fio com a corrente subindo também. Se eu considerar o campo magnético, ó, o I tá subindo, né? Ó, o I2 aqui, ó, o I do fio 2, tá? Ele tá subindo aqui. Então, o que que esse campo vai ter, ó? Do lado de fora, ó, do lado de fora, eu vou ter um campo entrando, do lado de dentro, eu vou ter um campo saindo, tá? O fio 1, o I tá subindo, então, do lado de dentro, eu vou ter um campo entrando, e do lado de fora, eu vou ter um campo saindo. Seria mais ou menos isso daqui, tá? Quando eu tenho 2 fios, daí, para mim calcular o campo magnético, tá? Deixa eu ver que aqui depois a gente vai usar aqui, tá? Deixa eu interromper de novo aqui o compartilhamento, tá? Para mim voltar aqui. Olhem para minha explicação agora aqui, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Eu posso ter, por exemplo, 2 fios agora. Vamos pensar no campo magnético de 2 fios, tá? Então, eu tenho um fio aqui, ó, e um fio aqui. Vamos pensar que nos 2 fios, eu tenho a corrente subindo, ó. O meu I vai estar subindo aqui, e o meu I vai estar subindo aqui. Vamos chamar isso aqui de I1, isso aqui de I2, tá? E eu preciso saber o campo magnético resultante num ponto aqui no meio, ó, tá? Eu vou ter um ponto P aqui, eu preciso saber quanto vale o meu campo magnético aí. O que eu vou ter que saber primeiro? Se nesse ponto P, eu só tenho entrada de campo, eu só tenho saída de campo, ou eu tenho entrada e saída, tá? E isso a gente define só pela regra da mão direita, ó. Então, eu vou pegar o fio aqui, certo? Ó, I1. Vou ter um campo magnético entrando aqui do lado de fora e saindo lá do lado de dentro. Conseguem perceber isso, gente? Tá? Ó, o meu campo do I1, ele vai entrar aqui e sair aqui, né? Agora, olha o I2. Eu tô subindo. Então, vou pegar ele na palma da minha mão. Ele tá subindo aqui, ó. Vai entrar aqui dentro e vai sair lá, né? Então, ó, aqui eu vou ter uma entrada e aqui eu vou ter uma saída. Se eu quero saber quanto vale, ó, isso aqui era do B1, né? Aliás, do B2, B1, e esse aqui era do B2, né? Esse aqui é do primeiro, esse aqui é do segundo. Se eu precisar saber quanto vale o campo magnético nesse ponto P, o que eu tenho que saber? Eu preciso saber o raio, né? Essa distância de B1 e B2 aqui. Mas eu vou ter que fazer o quê? Vou calcular o B1, né? Vou calcular o B2, que vai ser dado lá por μ0 vezes I sobre 2π vezes o raio, né? Ó, μ0 vezes I sobre 2π vezes o raio. E quem que vai ser o meu campo magnético resultante, gente?
Ó, se aqui nesse ponto eu tenho um vetor saindo e um vetor entrando, eu tenho que somar ou diminuir? Diminuir? Diminuir. Isso, ó, porque você vai ter, um para dentro e um para fora, né? Se você vai ter dois campos assim, ó, né, em sentidos opostos, você vai ter que diminuir eles, ó. Então, você vai ter que fazer B1 menos B2, tá? Então, quando você tiver dois assim, ó, você vai ter que pensar no vetor resultante. Agora, vejam, ó, se você tivesse a mesma situação, ó, a mesma situação, só que agora, o que que acontece, ó? O teu I aqui sobe, vamos pensar no I2 subindo, e o I1 descendo, ó, tá? Então, vamos fazer a regra da mão direita, para saber num ponto P aqui, ó, né, quanto que vale o meu campo magnético. O que que eu vou ter que fazer? De novo, eu calculo B1, calculo B2, mas para mim saber o B resultante, eu tenho que saber o que que eu vou fazer. Se eu vou somar o B1 ou se eu vou diminuir, né, B1 com B2. Então, como é que eu sei isso? Só pela regra da mão direita, ó. Então, esse I1, ó, tá descendo. Desceu, então, entra aqui, ó, fio na palma da mão, tá? Fio na palma da mão. Desceu o I, entrou aqui e saiu lá, ó. Então, o B1, aqui, ó, o meu B1, ele é de entrada. Agora, olha o B2, ó, vou subir. Então, entra aqui e sai aqui do outro lado, ó. Então, o meu B2 também é de entrada, ó. Se eu tenho dois vetores que apontam exatamente na mesma direção, o que que eu faço com eles? Soma ou diminui? Soma. Soma, tá? Entenderam, gente? Viram? Não é difícil. O que que vocês têm que saber, tá? O que que a gente tem que saber? A gente tem que saber isso aqui, ó, tá? Se eu tiver aqui, ó, um fio condutor retilíneo, eu vou usar essa equaçãozinha aqui. Se eu tiver uma espira circular, eu vou usar essa equação. Se eu tiver um solenoide, eu vou usar isso aqui, tá? Treinando pega o jeito, Arthur, tá? Vai lá. Tem a noite inteira para treinar hoje. E aí, o que que acontece, ó? Eu posso calcular os campos resultantes, né? Então, os campos resultantes eu vou calcular somando ou diminuindo, certo? Claro, gente, tem outras situações, por exemplo, como a gente fazia lá para a força elétrica, né? Quando eles fazem 90 graus, quando eles são diferentes de 90, tudo isso, tá? Mas o que que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter soma e subtração, tá? Basicamente, se eu tiver dois fios. Eu posso ter duas espiras? Posso ter duas espiras também, né? No caso, assim, ó, eu posso ter duas espiras concêntricas, por exemplo, ó, eu posso ter uma espira aqui do lado de fora e posso ter uma outra espira aqui, né, ó, posso ter uma espira aqui. E aí eu preciso calcular quanto vale o campo magnético aqui no meio, né, ó, quanto que vale o campo magnético aqui? Pode perguntar. E se tiver mais que dois fios? Daí você vai ter que fazer para cada um e somar todos ou diminuir todos. Mas daí, tá? tipo, eu vou fazendo de dois em dois ou eu faço todos eles juntos daí? Faz todos, por exemplo, tu vai calcular, digamos, tu tem 3, né? B1, B2, B3. Sim. Tá? Assim como a gente fazia com as cargas, né? E aí você vai ver se naquele ponto você soma todos, ou qual que entra e qual que sai. Tipo, se tiver dois entrando e um saindo, você soma dois e diminui um, tá? Beleza. Professora, Oi. o motor seria um solenoide, um gerador, tipo um motor ou um gerador? Não, é uma bobina. E se enquadraria em qual caso ali? Daí? Em várias espiras. E daí seria Aqui, esse ó. ali. É. Daí, tipo, o N seria o número de espiras que eu tenho. Isso, exatamente. Beleza. Tá? Daí você consegue calcular. Olha, gente, só terminando então da espira circular, ó, você pode ter duas espiras concêntricas, né? Por exemplo, se aqui eu tiver uma no sentido horário e uma no sentido anti-horário, né, ó, essa daqui, ó, sai ali, essa daqui entra, né? Então, você tem que cuidar, por exemplo, ó, se você tem o sentido do I, a mesma coisa, você faz individual para cada uma e vê aqui no centro, ó, aqui, claro, né, ó, lembram, ó,
eu tenho uma no sentido anti-horário e uma no sentido horário. Então, eu vou ter uma entrada e uma saída, né? Então, eu vou ter que diminuir os campos de cada uma delas. Qual que é a diferença do campo? O raio, né? Ó, para a primeira espira eu tenho esse raio pequenininho, para a segunda espira eu tenho esse aqui, tá? Então, eu vou ter a mesma coisa lá do fio, né? Aqui, ó, se elas estiverem no mesmo sentido, soma, porque eu sempre vou calcular o centro, né? Se elas estiverem em sentidos opostos, diminui, tá? Então, essas coisas, gente, de espiras, é isso que a gente vai ter, tá? E aí, ó, só para terminar da aula passada, né? Lembram da nossa aula passada que a gente falava daí da força, que eu vou voltar, ó. Então, quando a gente tem da aula passada, ó, a gente vai ter uma força, por exemplo, de uma carga, né? Ó, uma força originada por uma carga elétrica. Essa força originada pela carga, a gente vai calcular ela assim, né? Ó, a força magnética vai ser quem? A carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo. O seno entre quem? Entre V e entre B, né? Porque isso aqui a gente podia representar assim, ó. Podia ser Q, V, produto vetorial B, né? Ó, e aí saía aquele seno lá, tá? Então, se eu tiver uma carga em movimento, eu vou calcular a força magnética por isso daqui, tá? Se eu tiver uma carga, uma corrente em movimento, então, ó, que vai estar num fio, né? Então, como é que eu calculo a força se eu tiver um fio, né? Ó, se eu tiver um fio com corrente, claro, né? Tá? Se tiver um fio lá com corrente elétrica. Então, a minha força magnética vai ser quem? Vai ser B vezes I vezes L vezes o seno do ângulo, tá? Desculpe. De onde saiu isso aqui, ó? Isso aí saiu assim, ó, da força magnética, o seno entre quem? Ó, vai ser o I, B, produto escalar L. Lembra que eu falei para vocês que isso daqui era uma integral de linha, né? Eu fazia um produto escalar, então, ó, esse seno é o seno entre quem? Entre o campo magnético e o fio, tá? Então, eu posso fazer dessas duas formas. Geralmente, o que nós vamos usar, tá? Nós vamos usar quem lá nas nossas equações, tá? Eu dificilmente vou dar um vetor I, J lá, acho que tem um problema só que tem isso, tá? Daí eu já vou ensinar vocês a fazer. Mas a gente geralmente usa isso aqui, ó, tá? Essas duas equações, ó. Quando eu tenho carga e velocidade, eu uso isso aqui. Quando eu tenho corrente e campo, eu vou usar isso aqui. Ou corrente e comprimento de fio, né? Eu vou usar isso daqui, tá? Então, essas são as duas que eu expliquei na aula passada já, né? A gente já discutiu algumas coisas lá, para que a gente possa fazer os exercícios, tá? Então, a maioria delas a gente usa já direto isso daqui, certo? Então, vejam, gente, ó, o conteúdo que nós vimos na aula passada e hoje, tá, é esse campo magnético e essa regra da mão direita que vocês têm que entender, tá? Então, esse é o conteúdo. Eu vou parar a gravação aqui para a gente pegar os exercícios agora e fazer uns 2 ou 3 exercícios para depois vocês resolverem daí a lista, tá bom? Vou parar a gravação para daí a gente fazer uma só de exercícios.